Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Ao Vivo Diário, a melhor família do mundo. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários, tá bom? Muito bom, pessoal. Hoje, já avisando, eu vou precisar sair um pouquinho mais cedo, tá bom, pessoal? Então vai ser um pouquinho mais curta a nossa live. Mas estamos aí presentes e ao vivo. Boa, pessoal. Vandina entrando, Gisela Lamarca entrando, Bruna Heloísa, Hermes. Boa sexta-feira aí para todos. Maravilha. Muito bom, pessoal. Ontem Ontem na monitoria. Você sabe o que é a monitoria? Não. Então é o seguinte, as pessoas que adquirem os meus cursos online, elas têm uma assistência depois, né? Então eu fico presente numa data combinada com o pessoal. Eu fico presente na sala de aula, né, aqui digital, e o pessoal entra fazendo perguntas, né? Então, na monitoria de ontem, o que acontece? Na monitoria de ontem, eu falei para as pessoas um pouquinho antes da monitoria de ontem, eu tenho a monitoria do curso Afetividade Infantil e Harmonia Familiar, né? Eu falei lá para o pessoal que eu tinha começado a ler este livro aqui, né? Então, o livro do Jordan Peterson, né? O 12 Regras para a Vida, né? Um antídoto para o caos, né? 12 Regras para a Vida, um antídoto para o caos. O livro do Jordan Peterson, né? Então, o Jordan Peterson é um psicólogo clínico, né? Que recentemente não, mas começou a dar aula em Harvard, né? E na Universidade do Canadá, de Toronto. E ficou muito famoso recentemente na internet ficou muito famoso recentemente na internet por umas controvérsias lá sobre umas controvérsias políticas, né, envolvendo todo esse assunto da ideologia de gênero. Ele já tinha um livro publicado chamado Maps of Meaning, né, e recentemente publicou esse livro, né, o 12 Regras para a Vida, publicou primeiro em inglês, e aí foi traduzido aqui na versão para o Brasil, e são 12 regras, né, então ontem eu terminei de ler a primeira regra para a vida, e é um livro muito interessante, né, um livro bem bacana, né, me parece, né, não terminei de ler, não estou recomendando ainda, mas a primeira regra é uma regra mais clara, mais direta, né, mais biológica, por assim dizer. Na primeira regra, ele explica a neurobioquímica da vitória e da derrota, que é um assunto muito interessante, um assunto bastante interessante, que por um tempo ficou ali naquele domínio da programação neurolinguística, ficou uma coisa assim um pouco quase caricata, né? E alguns filmes relatavam isso bastante, né? Que era o assunto de você acordar de manhã e dar um sorrisão no espelho, né? Lembra desses filmes? Tem uns filmes que tem umas cenas até engraçadas de comédia, assim. Então, quando você chegasse diante do espelho, desse um sorriso, né? E aí você ativaria ali uma certa neurobioquímica e conseguiria ficar feliz, né? Por um neurobiofeedback, né? Então, não seria a felicidade que te faria sorrir, mas o sorriso te faria feliz, né? Então essa era um pouco a ideia. O fato é que as pesquisas avançaram nesse sentido e viu-se que tem algo de real nessa história toda, né? Tem algo de real nessa história toda. E o Jordan Peterson, ele aborda ali no primeiro capítulo dele, entre outras coisas, algo que eu vou resumir como isso. Quer dizer, se a gente se comportar, né? Se a gente tiver um nosso porte físico ereto, né, com os ombros para trás, né, com o olhar mais para cima, a gente adquire uma certa autoconfiança, a gente vai adquirindo uma confiança de vitória. A gente vai tendendo a ter menos aquele olhar de derrota, a gente vai tendendo a ter menos aquele olhar de reclamação, a gente tende a entrar nos desafios e a permanecer ali nas tarefas, o que vai facilitando, sob certo aspecto, uma série de domínios da nossa vida, né? Se a gente consegue fazer isso habitualmente, a gente vai se tornando mais disposto, a gente vai tendo mais tendência a conquistar as coisas. Isso a partir de uma pequena alteração corporal, né? Uma pequena alteração corporal. Então, se a gente consegue, é isso que ele fala, né, lá no primeiro capítulo dele, né? Se a gente consegue né, manter mais ereto, né, com os ombros para trás, a gente dispara alguns neurotransmissores que fazem com que a gente, de fato, tenha a percepção de sucesso, tenha a percepção de vitória. Ou seja, existe, né, uma série existe uma ciência que estuda uma série desses fenômenos,
né, de como é que o nosso comportamento, né, como é que o nosso corpo, né, a nossa posição corporal altera o nosso comportamento, e não o contrário. Então, por isso é bom a gente ter isso setado na nossa cabeça, é bom a gente ter isso claro pra gente, né? Se a gente tá notando que a gente tá meio triste, se a gente tá notando que a gente tá meio procrastinador, se a gente tá notando que a gente tá meio ansioso, se a gente tá notando que a gente tá muito reclamão, se a gente tá notando que a gente tá deixando as coisas para depois com muita frequência, vale a pena investigar se a gente não está com uma postura corporal inadequada. Então, meus pacientes sabem. Alguns meus pacientes, entram aqui no consultório, né? E eu exponho para andar aqui no consultório, né? Eu vou ao lado deles andando, né? Mando eles tirarem o sapato, às vezes, e vou ajustando ali o comportamento, vou ajustando o passo deles. Alguns pacientes têm um passo muito hesitante, né? Tem um passo muito medroso, muito acanhado. A gente precisa ali, através do caminhar, através do andar, a gente vai de algum modo remodelando, reprogramando uma certa percepção corporal. Alguns, né, andam olhando muito para baixo, né? Olhando muito para baixo. Isso dá um efeito cognitivo, dá um efeito psíquico também. Se a gente eleva um pouquinho a linha do queixo, né, um pouco a linha do nariz, né, o olhar, né, não caindo para baixo do horizonte, a pessoa tem um certo disparo neurobioquímico e vai ter uma inserção de mais autoconfiança, né, de mais vitalidade, mais energia na vida. Então ela vai ter benefícios também, tá bom? Isso é interessante. E o Jordan Peterson aborda isso de modo mais profundo, de modo mais técnico, né? Ao mesmo tempo sem perder a graça, né? Sem perder ali as piadas que ele faz, sem fazer conexões assim, absolutamente inopinadas, que a gente não conseguiria imaginar que ele faria essas correlações. Ele explica isso nesse primeiro capítulo do livro, tá? Pra gente. Então, é bastante interessante. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência aí, né? Se vocês já tiveram essa experiência, se vocês notaram que uma alteração física, uma alteração de postura muda o comportamento. Então, por exemplo, algumas pessoas têm o costume de se sentar muito encurvados, né? O que pode ajudar é a gente tentar encaixar, né? Tentar botar a nossa coluna em sela, né? Não em casco de tartaruga, botar a nossa coluna em sela, né? E tentar ficar mais aproado, tentar ficar mais empinado. Isso muda a nossa autoconfiança, muda a nossa percepção. Então, algumas pessoas que vão fazer entrevistas, algumas pessoas que vão fazer entrevistas de emprego, né, vão se apresentar ali, às vezes, pela primeira vez para a família do pretendente, do noivo, do namorado, etc. E elas poderiam se comportar muito melhor se elas adotassem uma postura corporal e não como uma afetação, não é para mostrar, entende? Aquela ideia não é para mostrar para o outro que você é autoconfiante, né, que você sabe o que está fazendo, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com um disparo de neurotransmissores no teu próprio corpo, né? O teu próprio corpo responde de um certo modo dependendo da tua postura corporal, tá bom? Dependendo da tua postura corporal. Então vamos ficar atento a isso, né? Ou seja, a coluna em sela, né? O tronco mais ereto, os ombros um pouquinho mais para trás e, em geral, o olhar, né, um pouco acima da linha do horizonte. Isso pode mudar muito, muito a nossa disposição diante da vida, né? Então, às vezes, a nossa vida está um pouco empacada, né? A gente não consegue ali dar conta, né, das tarefas da casa, não consegue dar conta das tarefas do trabalho. Proposta aqui, também ratificada pelo livro, né, pelo primeiro capítulo aqui do livro de Jordan Peterson. Mude, né? Mude a sua postura corporal. Olha que o Hermes falando, ele já notou isso, né? Tem cifose, talvez por ser muito alto, né? Incomoda muito manter a postura, contrair o abdômen, né? Então, mas já sentiu melhor ao corrigir a postura. Com certeza, Hermes. Isso aí acontece mesmo com muita frequência com muitas pessoas e foi como eu disse, não tem a ver com a percepção do outro. Tem a ver com um disparo, né, de neurotransmissores, um disparo bioquímico do teu próprio corpo, tá bom? Então, essa é uma ideia interessante. Conforme eu for avançando aqui na leitura do livro, né, eu vou contando para vocês. Parece que é um livro bem legal, né, bem interessante, que vai trazer bons frutos, tá bom, pessoal? Mas não estou recomendando ainda, não terminei de ler. Li o primeiro capítulo e achei que era bom trazer isso pra gente aqui. Nesse programa hoje, né, que é um programa mais curto, eu vou precisar sair agora, né? Então, deixo vocês aí nessa sexta-feira, né? Na sexta-feira, aproveitem o final de semana e nos vemos na segunda, né? E segunda-feira a gente vai começar aí já a falar da nossa nova turma do curso de Afetividade Infantil e Harmonia Familiar. Tá bom, pessoal? Então é isso. Fiquem com Deus, um abraço e até semana que vem. Aproveitem o final de semana. Tchau, tchau, pessoal.